Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece estar acabando. As contas não fecham, as forças diminuem, o medo do amanhã começa a bater mais forte do que a fé. É exatamente assim que começa a história de 2 Reis, capítulo 4, dos versículos que vai do 1 até o 7. A Bíblia conta a história de uma mulher viúva de um dos discípulos do profeta que procura Eliseu completamente desesperada. O marido morreu, as dívidas ficaram e agora o credor estava indo buscar seus 2 filhos para trabalhar como escravo. Ela não estava pedindo luxo, ela estava lutando para não perder o que tinha de mais precioso na vida. Já tinha perdido o marido. Ela chega até o profeta com um clamor quase como um grito de socorro. E Eliseu faz algo inesperado. Ele não entrega dinheiro, não faz promessas vazias, não diz apenas, vai ficar tudo bem. Ele faz uma pergunta bem simples, mas profunda. O que você tem em casa? E aquela mulher responde algo que talvez você também já tenha dito em algum momento da sua vida. Nada, nada, além de um pouco de azeite. Aos olhos dela era pouco, quase insignificante. Mas um pouco mais para frente você vai ver que esse nada era a solução dos problemas dela. Mas aos olhos de Deus era o suficiente para começar um grande milagre. Às vezes o seu nada é o ponto de partida do milagre de Deus. Então Eliseu dá uma instrução que desafia a lógica. Ele diz para ela ir até os vizinhos, pedir vasilha emprestado e faz questão de enfatizar: não peça poucas. Depois disso, ela deveria entrar em casa, fechar a porta e começar a derramar o azeite, o pouco azeite. Percebe como Deus trabalha? Ele não cria algo do nada. Naquele momento, ele começa a partir do que já existe, a partir do que está dentro da casa, a partir do que parece pequeno demais para gerar algo grande. A Bíblia diz que ela obedece, entra em casa com os filhos, fecha a porta e começa a derramar. E o azeite simplesmente não para. Uma vasilha se enche, depois outra, depois mais outra, e o fluxo continua. O que era um pouco, nada, quase nada, começa a se tornar abundante. O que era medo começa a virar provisão, providência, milagre. O que era desespero começa a se transformar em esperança. Até que em determinado momento ela pede ao filho: traga mais uma vasilha. E o filho responde: essa, para mim, é a melhor trecho. Não há mais vasilhas. E só então o azeite para. O azeite não parou porque Deus deixou de ser Deus. Não parou porque faltou poder. O azeite parou porque acabaram as vasilhas. Isso nos ensina algo muito forte, tremendo. O céu não tem limite, mas muitas vezes nós colocamos limite naquilo que Deus quer fazer. Enquanto haviam vasilhas, havia provisão. Enquanto havia espaço, estava ocorrendo um milagre. Depois disso, ela volta até Eliseu e conta tudo. E ele diz: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e vive você e seus filhos do que sobrar. Deus não apenas resolveu o problema imediato, Ele deu sustento, deu futuro e devolveu a dignidade daquela família. Aquela mulher que entrou aflita há um tempo atrás, saiu restaurada, entrou com medo, saiu com provisão, saiu confortada. E hoje Deus faz a mesma pergunta para mim e para você. O que você tem em casa? Talvez você ache pouco, talvez você ache insuficiente, mas nas mãos de Deus o pouco nunca é pouco. E Ele continua dizendo: não peça poucas vasilhas, se prepare para mais, creia em mais, espere mais, acredite mais, porque enquanto houver vasilhas vai estar havendo milagres. Boa semana.